que é uma reação de combustão, recordando da termoquímica, o que você tem que saber de todas as reações de combustão, sempre são exotérmicas. O que é exotérmicas? Elas liberam calor e isso fica expresso nesse valor negativo, né, de uma unidade de energia por mol, né? Então, quilojoule é uma unidade de energia, como é negativo, significando que essa energia foi liberada. Qual é a frase que você gravou? Não há exceção. Toda reação de combustão libera calor ou é exotérmica. E o detalhe da reação de combustão, ainda fazendo uma lembrança da termoquímica. Sempre é a reação de um combustível, tá certo? Que no caso aí é o metanol, teve tão em voga aí, tá na imprensa, ainda na mídia, enfim. Ele é um combustível, um álcool combustível, reage com oxigênio, libera CO2 e água, isso é típico de toda a reação de combustão, e libera calor. Tá, a questão foge àquele padrão, né, de problema, de leis, porque ela apela para a termoquímica, para essa questão do calor liberado, inclusive isso é a pergunta da questão, né? A questão pergunta qual a energia liberada em quilojoule, especificamente em quilojoule. Quando ela te pergunta isso, ela fala assim, ó, se liga que você vai ter que usar na resolução dessa questão esse valor de calor liberado. E aí exatamente eu usei isso aqui fazendo uma regra de 3 aonde? Uma regra de 3 final na resolução aqui, ó, em que simplesmente eu abri isso aqui. Você vai falar, como assim abriu? Quando diz que é 760 quilojoules por mol, eu escrevi que é 760 quilojoules em 1 mol. Mas aí, para fazer uma regra de 3, a pergunta, é o caminho da resolução da questão, é quantos mols do metanol reagiram. Ok, gente? Com uma falha inicial, eu estou chamando a atenção de você que a pergunta é a energia liberada em quilojoules. E a única informação do enunciado da questão em si que se tem, falando de quilojoule e de mol, é o próprio ΔH. Ele diz quantos quilojoules foram liberados por 1 mol. Né? Mas o que eu não sei a princípio, fiz a resolução buscando isso. Quantos mols de metanol a gente tem aí? Então essa seria a pergunta 2. Quantos mols de metanol se tem aí? Porque se você souber quantos mols, eu vou te mostrar como é que chegamos a esse 25, chega-se nessa regra de 3 final. Eu estou só querendo te mostrar que o foco, então, e não é uma questão banal, porque ela relaciona estequiometria com termoquímica, é você perceber que você tinha que descobrir quantos mols de metanol tem. E aí quais são os outros dados da questão? Ela informa a densidade do metanol, tá certo? E densidade, recordando, é o quê? É massa sobre volume, tá certo? Ele informa, se não você com a tabela periódica descobriria isso, a massa molar ou mol do metanol. Então, se você fizer a massa do carbono, fizer de 4 hidrogênios de oxigênio, você chega a esse valor, só que ele antecipou esse valor para a gente, né? Mas, lembra, eu estou querendo descobrir quantos mols de metanol tem. Temos aqui a densidade, né? Tem esse valor da massa molar, mas ele informa alguma quantidade de metanol? Isso aqui é um outro dado da questão. Ele fala que ocorreu a combustão de 1 litro de metanol. Aqui está camuflada a quantidade de metanol que foi reagida. Qual quantidade? 1 litro. Mas a pergunta que não quer calar é quantos mols perdão, de metanol tem em 1 litro. Tá certo? Lembrando que mols é massa em gramas, ou é número de mols que expressa um valor, né, em gramas, ou a massa molar é em gramas. Mas 1 litro eu consigo converter para massa olhando para quem? Para a densidade, né? Porque quando a densidade é massa sobre volume, eu vou ter o quê, gente? Que a massa vai ser densidade vezes volume. E esses dois valores, a densidade e o volume, são dados. Ele diz que a densidade é 0,8 e um volume de 1 litro, tá certo? Então eu escrevi isso aqui, ó. M igual a D sobre V, o D é 0,80 gramas por mililitro. E por que no volume eu já escrevi não 1 litro e sim 1000 mililitros? Para cortar o mililitro
de 1 litro, ou seja, de 1000 mililitros, cortar o ml ali com o ml do valor da densidade dado. Tá claro? Enfim, cortou mililitro por mililitro, ficou um valor em gramas, que numericamente é resultado do 0,80 vezes 1000, que deu 800 gramas de metanol. Qual é o detalhe? Eu cheguei a uma massa em gramas de metanol, ou seja, estou em casa em relação a contas, porque aqui o empenho, né, dessa conta simples, desculpa a tosse, percebendo que eu tenho essa massa de metanol, mas eu quero saber quantos mols tem nessa massa. E aí tem uma fórmula simples, que é legal vocês terem ela, a gente vai usar em vários momentos da química, que o número de mols é a massa que se tem na questão pelo valor de 1 mol. O valor de 1 mol, ele é apelidado em questões e enunciados, o valor de 1 mol, que é em gramas, é chamado várias vezes de massa molar. A gente abrevia, se me deu fome agora, MM, né? Pensa no chocolate, tem esse nome, me lembrei disso do além agora. Tem um paluço escondido ali, tá bom. A massa molar ele fornece, não distraindo, ó, fornece a massa molar. Então a massa molar na verdade é o que, gente? É um nome enfeitado para massa em gramas de 1 mol. Ou seja, esse valor de 32 é a massa em gramas de 1 mol de quem? Do metanol. Mas eu quero saber quantos mols eu tenho. Ora, eu calculei aqui que a massa não foi de 32, foi de 800. 800 gramas é quantas vezes maior que 32? Quando eu faço essa divisão, eu tenho o resultado de quantos mols de metanol estão presentes. Tá claro? E aí, por fim, uma regra de 3 com aquele dado inicial que relacionava o valor de quilojoule liberado para 1 mol. Mas só que agora eu sei que, na verdade, temos 25 mols. Então, criou uma regra de 3 em que se tem um X aqui, ó. Esse X é exatamente a pergunta da questão, que é a energia liberada, né? Então, deu esse 760 vezes 25 dividido por 1, mostrei só para cortar o mol, enfim, dá esse valor grande aqui, e o destaque que faço que é uma questão diferente do padrão anterior. Vai falar, mas você quis fazer diferente para quê? Para mostrar que não é tudo daquele jeito, principalmente é o caso aqui, quando se relaciona, né, se interliga estequiometria com termoquímica, tá bom? Então, o próximo capítulo eu vou para o lado de lá, vejam, de verdade, confessem se há alguma dúvida, enfim, eu fiz 3 momentos, né, nível de conta, tá? E quero voltar ao padrão anterior para fixar ele. Pode? Vamos? Quando eu falo pode, não tem dúvida não? Posso seguir? Tá, aí o enunciado da questão 24, a questão 24 da folha, quero botá-la no telão aqui, ó. A questão, vai para trás, a 24 e a 21. Essa é a questão 24, ó. Aí. Vamos ler? Eu vou ler e eu só copiei a equação no quadro, tá bom? Estou lendo com vocês, portanto, aí, ó. Esperando ele bater a foto ali. Sem pressa. A reportagem da aula, é importante isso, né? Mas é um recurso que a gente não tem como jogar fora, né? Você tem a aula de novo e claro que o que a gente está filmando aqui, a gente manda para vocês também. E vocês se ajudam direto, né? Para trabalhar todo mundo no setor, um do lado do outro. Lembra daquele tempo, CPOG, que a gente estudou lá? Então, devagarinho aqui, gente, lendo lá, ó, a gasolina, isso é legal que é uma definição de gasolina, né? É basicamente constituída por uma mistura de alcanos que apresenta a fórmula molecular de C6H14 a C10H22. No linguajar do petróleo, a gente fala que é de C6 a C10. Ou seja, uma cadeia de carbono de 6 a 10. Então tem a de 6, tem a de 7, tem a de 8, tem a de 9, tem a de 10, esse xarope de alcanos todos é a gasolina. Isso foi só uma informação que não se usa na resolução da questão. Então ela começa aí, ó. Se considerarmos uma gasolina constituída somente pelo epitano. Então ele usou isso para facilitar a questão, mas claro, estou informando a vocês, como futuros petroleiros, que não é só
um hidrocarboneto, a gasolina. Até porque, perceba, ele pegou uma média, né? Escolheu lá o heptano. O que é importante você saber? A gente vê em química orgânica isso. Aqui é um alcano, né? E o número de hidrogênios no alcano é o dobro mais 2 do que o número de carbonos. O dobro de 7 mais 2 dá 16, só de curiosidade, a gente vê isso depois. Enfim, ele falou que é uma combustão da gasolina semelhante ao que a gente fez da combustão do metanol, mas só afirmando conceitos. Qual é o detalhe de toda a reação de combustão? É uma reação de quê, gente? Do combustível com O2, mudou o combustível agora, liberando sempre 3 coisas: CO2, água e liberando energia. A questão aqui não fala de termoquímica, mas ela seria, como toda reação de combustão, exotérmica, só afirmando isso, tá bom? Mas não abordou isso, tá bom. Essa é a equação. A pergunta é se ela está balanceada. Ele comentou isso? Não comentou. E visivelmente não está, ok, gente? Eu chamei a atenção de vocês, você percebe logo que não está balanceada olhando para a quantidade de carbonos, ó, tá? Então eu vou ter que fazer o quê? Ó? Se aqui tem 7, aqui tem 1, né? Tem um escondido aqui, ó. Onde tem 1 eu multiplico por 7, onde tem 7 eu multiplico por 1. Quando eu fiz isso, esse 1 aqui está multiplicando o quê? Os 16 hidrogênios. Para ter 16 hidrogênios à direita, já tem 2 na fórmula da água. Para ter 16, eu multiplico por 8. E agora tem 7 e 8 do lado de lá da seta, à direita da seta, eu sei a quantidade de oxigênios à direita. Olhando só para o oxigênio agora, eu tenho 7 vezes 2. 14 com 8. 14 com 8 eu tenho 22 oxigênios. Como ali é um 2, para ter 22 eu estou multiplicando aqui por 11. Tá? 11 vezes... Enfim, está balanceada a equação. Mas qual o padrão que a gente quer repetir para afirmar? O padrão das leis e do problema. Eu começo sempre por onde, gente? Pelo problema. O que o problema citar e o que o problema perguntar, eu vou nas leis buscar informação. Tá? É esse padrão. Então, lendo o problema, qual foi o dado aí fornecido? Algum valor de massa, algum valor de volume? Leia lá. Ele fala que a gasolina ele simplificou nessa fórmula e tal. A massa de CO2 em gramas produzida. Disfarçadamente, a massa de CO2, ó, é a pergunta da questão, tá certo? E aí eu escrevi massa, pergunta embaixo de quem? Do CO2 na linha de quem? Do problema. Estamos juntos? Tranquilo? E qual é o único valor numérico dado? Procure lá no enunciado. 200 litros. Tá? Na CNTP. 200 litros de quem? Da gasolina. Tá? Então vou escrever o 200 litros aqui embaixo. É isso. Pergunta... Ele força isso, né? Está escrito isso em algum lugar aí, não é? De uma mistura de alcanos, mas a tua pergunta é perfeita. A gasolina ela é muito volátil e ela tem parte dela no estado gasoso. No rigor químico, ela seria um líquido que evapora fácil em temperatura ambiente. Os carros hoje, quando se abastece eles têm no tanque um sistema de vedação que impede vazamento no ar. Antigamente, carros antigos, o cara estava botando gasolina, você sentia o cheiro da gasolina dentro do carro, ela é muito volátil. Então não é absurdo falar que ela é gasosa em temperatura um pouquinho acima do ambiente. Tá? Mas como ele falou disso, ele puxou o estado gasoso, mas pode ser uma parte líquida também. Mas enfim, ficamos com um valor dado em volume e um valor perguntado de massa em... Ele fala em gramas, ele cita que a massa é em gramas, tá? Vou botar o G entre parênteses aqui. É isso. Você vai falar, e daí? E daí que se a questão, né, no problema, pergunta a massa em gramas de CO2 e dá volume em litros de gasolina, eu tenho que buscar essas informações correspondentes em relação às leis. Lembra do que estava escrito no quadro aqui, eu apaguei? O que se refere a litros? Era sempre aquela questão da CNTP que você gerava aquele número, ele perguntou se era uma convenção, né, que 22,4 litros era o volume de 1 mol, né, de qualquer gás. Né?
Então, 1 mol gera 22,4 litros. Eu tenho que puxar o 22,4 litros, e lembrando que é de qualquer gás. Mas esse 22,4 litros tem que ficar multiplicado pelo número da equação balanceada. Lembra? Eu peço para você sempre descer ele, aqui no caso é 1, é neutro na matemática, mas eu desço ele para habituar com isso. Tá? Então, fui buscar nas leis a única informação que as leis da química nos dá sobre volume em litros, que é o 22,4 litros na CNTP. Tá? Fiquei com um A sobre B aqui. Estou querendo gerar a regra de 3. E a massa em gramas de CO2? Como é que eu busco isso nas leis? Os valores de massa da tabela, do carbono, do O2. A questão não deu a massa molar do CO2. Então, você vai ter que calcular rápido aqui, ó. Mas ele forneceu que o C é quanto? Ele forneceu que o C é 12 e o O, cada O é 16. Como são 2 O's, ó, o C é 12, tem 2 O's com 16. Aqui dá 32 com 12, essa massa está dando 32 com 12, 44 gramas, é 1 mol do CO2. Eu estou escrevendo em preto aqui, se é a massa molar, se usa falar mol de CO2, em gramas, claro. Mas o que você não pode esquecer, eu acho que você já gravou, na linha das leis, qual é o bizu, o detalhe inesquecível. Você sempre tem que descer o número, que é um nome bonitinho, coeficiente da equação balanceada. Então, esse 7 vai ter que descer multiplicando o 44. Ok, gente? Perguntas. Estão fazendo uma revisão do que falei até agora de forma mais rápida. Quais foram as questões do problema? O único valor numérico fornecido do problema, 200 litros de gasolina. Certo? Ele pergunta a massa em gramas, ele cita o valor da massa em gramas do CO2. E aí, os valores dados, eu vou buscar isso nas leis. Por que eu fui buscar litros? Porque ele falou de litros. Então, eu respeito o assunto que o problema puxou, eu busco nas leis. Se ele aqui estava falando 200 litros, eu não ia buscar informação em gramas aqui. Essa é a questão. Então, a vertical da proporção, que eu falei que era A sobre B, C sobre D, a vertical é a mesma unidade, gente. É importante esse destaque. Isso ajuda você a compreender e buscar o que o problema citou. Se aqui ele pergunta sobre massa em gramas, eu não vou buscar nas leis informação de volume em litros. Ok? Eu fui buscar nas leis informações da massa em gramas. Mas o que é o de sempre das leis eu chamo a atenção? Você sempre tem que descer o número da equação balanceada. Se estiver ok, o que eu falei até agora virou uma regra de 3, em que a gente vai ter o quê? Né? Esse A sobre B aqui igual a C sobre D. Trazendo só números para um rascunho aqui, ó, eu fiquei com 22,4 vezes 1, né? Dividido por 200. Isso está em litros em cima e embaixo, igual a 7 vezes 44, dividido por M, que é o X, né? Que é a massa que ele quer saber. Eu não sei como é que você raciocina isso aí, ó. Claro que eu fico treinando vocês a não fazer conta. Então, de forma simples, eu gosto de pensar assim, ó. O X não está aqui? Isso não é razão e proporção? Então, eu estou querendo saber que conta que eu faço de cima para baixo aqui para achar o número de baixo. Se eu multiplico, se eu divido, como é que eu colo do lado de lá para saber o que eu vou fazer aqui? Eu faço uma seta do lado de lá na mesma direção. Pô. De cima para baixo aqui, dá para desconfiar que conta foi feita? Chutado, arredondado. De 22 para 200... Se fosse 10 vezes mais o 22,4, teria que virar o quê, gente? 224, mas não foi a 224, foi a 200. É um pouco menos do que o dobro, do que 10 vezes, né? Não foi 10 vezes, parece que é 9 vezes, ou 8 vezes. 224 por 200, não parece que tem 10% mais ou menos tirado aí, gente? Entendeu o que eu estou falando? Parece que é vezes 9, não vezes 10.
mais ou menos, tá? Eu vou ficar com essa ideia aproximada de que ele multiplicou por 9 aqui, ó. E aí eu tento multiplicar por 9 aqui. Mas aqui eu quero fazer algo rápido também, ó. 7 vezes 40, dá 7 vezes 4, 28. 7 vezes 40 é 280. Mas não é 40, é 44. Tem 7 vezes 4, que é 28, que eu arredondei para 30. Isso aqui foi para 320. 320 vezes 9, entendeu? O que eu cheguei agora no final aqui, ó? 320 vezes 9, não é 3 vezes 9? 3 vezes 9 é 27, sugere que é algo perto de 2.700, não é perto não, é maior, né? Porque eu arredondei para 300 aqui, não sei se está sendo claro, estou arredondando geral. Então tem que ser um resultado maior que 2.700, aí dou uma olhada para as respostas. Tem algum resultado maior que 2.700? Só tem um, né, gente? Olha lá, fala. Pois não. Está falando na conta aqui? Aqui? É 310. É, obrigado. Mas olha que legal, obrigado pela sua correção, mas perceba que mesmo eu tendo errado aqui, eu continuo percebendo qual é a resposta. Entendeu, gente? A não ser que você erre alguma coisa muito grosseira, o arredondamento tem esse valor. Eu não sei se foi claro no meu arredondamento. Quer que eu repita ele? Vale uma repetição? Não, tranquilo? Fala, claro, claro. A intenção do professor é fazer a gente ganhar tempo. Sim, não sim. fazer uma conta exata. Não tem como. A prova do concurso é uma concorrência. Então ganha quem tem o raciocínio mais rápido. Sim, briga. Como é que faz melhor, pô? Você faz ele comeu um número ali, mas a intenção é aproximar o resultado. Não importa o cálculo, importa eu vou além, obrigado. Eu brinco, gente, dizendo com alunos de pré-vestibular, e vale a brincadeira para vocês, que eu não sei fazer conta. Não sei e não quero. Eu sei olhar o resultado e dizer qual é. Isso é legal, mas você tem que treinar isso. Né? Mas, por exemplo, treinando aqui diferente. Vê se está certo o meu rascunho aqui, ó. O M vai ser esse vezes esse, que é razão e proporção, né? Então é 200 vezes 7 vezes 44 dividido por 22,4. Vamos exercitar um rapidinho aqui. Ó, mesmo que você erre por muito, vamos pensar que isso aqui é 10 vezes esse. Aqui é 20 alguma coisa, aqui é 200, eu botei um 10 em cima, cortei geral. Tá? E isso aqui eu não sei fazer conta não, gente. 7 vezes 44 é muito feio para mim isso. Eu só sei fazer, ó, 7 vezes 50. Que deu? 350 aqui, né? Entendeu? Eu já fiz isso aqui, ó. O 7 arredondei para 50. 7 vezes 50, 350. 350 vezes 10, 3.500. Tem algum? Qual a resposta que é mais perto de 3.500? É super chutado e tu acertou de novo. Eu fui menos rigoroso, eu chutei assim de primeira aqui. E tu já chegou na resposta, tá? Isso não é válido para toda a questão. Eu fiz uma vez um concurso de professor do estado, que tinha uma titulação, uma química lá, a resposta vinha assim, ó. A resposta. A, B, C, D, E. E os professores caíram na pilha, né? Saiu todo mundo perguntando, porra, você fez aquela questão... Ele estava cobrando a segunda decimal, gente. Quando eu olhei isso, eu fiz o quê, gente? Não fiz. Tá louco ficar fazendo conta para... Entendeu? A chance de eu errar é enorme. Claro que eu sei fazer conta, mas para quê? Se eu entro nessa pilha aqui, eu deixava de fazer 3, 4 questões. O que eu fiz? Não fiz. E chutei uma, fiz as minhas contas, depois te dou aula disso. Por acaso eu acertei isso aí, todo mundo discutindo qual que era. Eu não fiz, não tinha como fazer isso. Entendeu? A banca quer roubar o seu tempo. É isso. Vou tentar fazer a 24 então. Pode? Posso pagar aqui? Aqui especificamente?